Olá, boa noite. Sejam super bem-vindos nessa live super especial de Saberes e Curas. Aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. O Insta tem aí um delay de alguns 2, 3 minutos. Vamos aguardar o nosso convidado de hoje, o Sérgio Seixas. Boa noite, Gabi. Boa noite, Marlene. Sejam bem-vindas. Elô! Muito bem, muito bem. Que bom ter vocês, Lucrécia. Sejam bem-vindas para esse super assunto, né? Que nos interessa tanto e nos faz vibrar, né? Para conhecer mais e mais. Boa noite, Fran. Boa noite, Stephanie. Ei, galera conhecida, que coisa gostosa. Que lindo. Muito bom. Bem-vindos. Tô aguardando o Sérgio aparecer aqui na telinha também. Ah, já entrou. Muito bem. Para quem está chegando pela primeira vez, o Saberes e Curas já sabe, não sabe ainda que o Saberes e Curas acontece todas as quartas-feiras e tem como objetivo trazer profissionais de outras áreas do saber, psicólogos, terapeutas, astrólogos, numerólogos, naturopatas, médicos, neurocientistas, filósofos, isso mesmo, ainda tem muita gente por vir. E hoje meu convidado é o Sérgio Seixas, do Terra de Rudá, que já pediu para entrar aqui e eu já vou aceitar o pedido dele para a gente, né, presente para falar desse tema. Boa noite, bacana, seja bem-vindo. Boa noite, Oi, João. Sérgio. Boa noite, tudo bem? Até que enfim. Até que enfim. Até que enfim, que enfim. Que maravilha. Antes de eu entrar no tema de hoje, Sérgio, né, já que você já está aqui, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que já estão nos assistindo, enquanto elas vão apertando aí no coraçãozinho, chamando outras que ainda vão chegar. Se apresentasse para a gente poder, para poderem te conhecer assim como eu te conheço, né? E nós podemos estar aí na mesma vibração contigo. O que é que tu acha? Uma boa, vamos lá. Então, meu nome é Sérgio Seixas, eu sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do grupo Terra de Rudá. Trabalho já desde a década de 80 com astrologia, um pouco mais tarde com medicina chinesa, psicoterapia, arte. Sou um estudioso da verdadeira história da humanidade. E o que me interessa, na verdade, é criar condições para que a consciência expanda e que a gente possa cada vez exercer aquilo que a gente de fato é, independente do projeto que possam ter para a gente, que a gente encontre o nosso próprio projeto dentro da nossa alma, da nossa essência. Então, toda vez que eu me sinto um pouco um instrumento, uma ferramenta para isso, eu fico mais feliz e a vida vai em frente. Obrigado por esse convite, Juliana. Eu me sinto muito honrado em estar junto com você nesse momento e falando de um assunto importantíssimo, né? Obrigado. Eu que agradeço, imagina. Sérgio é marido da Lígia, são dois psicoterapeutas e astrólogos super conhecidos aqui em Blumenau, né? Vêm há bastante tempo para cá, né? Agora, nesses 2 anos de pandemia, vocês não têm vindo, têm feito trabalhos virtuais, né? Mas eu cheguei aqui, vocês já eram bastante conhecidos e tive a oportunidade de fazer, né, o meu mapa contigo e com a Lígia. E eu te confesso assim, que foi um divisor de águas no meu processo de autoconhecimento, foi um divisor de águas no processo de autoconhecimento, de terapia de vários clientes meus que fizeram, né, que toparam fazer o mapa contigo e com a Lígia. E hoje é meio que uma fala, né, um recurso que faz parte assim da nossa vida e das nossas conversas diariamente. Eu não sei como seria o meu processo terapêutico sem ter conhecida, ter conhecido o mapa como eu conheci com vocês, porque eu já tinha feito leituras, mas não com com esse nível, né? Acho que assim fica melhor, Sérgio. Isso.
Isso mesmo, Marlene. Vai atrás do teu mapa, porque é um divisor de águas. Sem eu ter tido a profundidade, né? Que o mapa que eu fiz com vocês, eu fiz o meu, fiz o do Davi, faço as revoluções e me ajuda muito. Então, eu que sou honrada em te receber. Que ano foi que você fez o primeiro mapa conosco? O primeiro eu fiz em 2018, com a Lígia. Aí eu fiz uma revolução com ela e fiz o mapa do Davi, do meu filho. Aí em 2019 eu fiz contigo. Eu queria justamente olhar a área do amor, não sei se tu te lembras. A gente fez o mapa Dharma. Foi muito, muito, muito importante para mim. E em 2020 eu fiz a Nova Revolução, que daí eu faço 2020, 2021. Fiz Nova Revolução, que daí eu faço todos os anos, né? E realmente cada vez faz mais sentido, né? Para o uso prático mesmo, para eu entender cada momento da minha vida, por que eu estou naquele momento. Quando passa e eu retorno lá e eu vi o mapa, compreendo melhor, tenho mais segurança, sabe? Parece que tem uma certa guiança que me ajuda, né, a conviver com as minhas questões. Muito bem, mas vamos entrando no tema de hoje, né? Por que eu trouxe esse tema, assim, para o meu público, para os meus clientes e enfim, para a gente conversar? Eu acho que é um tema que vem ganhando bastante espaço para falar abertamente. Eu acredito que a gente tem ainda muitos tabus a vencer, né, sobre a mulher, o feminino, o próprio masculino também, e as nossas relações, né? Eu vejo assim, com um grupo de clientes que eu trabalho, e comigo mesmo, três momentos da mulher que são muito característicos, ou três, digamos, movimentos da mulher que são bastante característicos. Ou a mulher que ela se casa cedo, tem filhos cedo, né? Então, teoricamente, ela encontrou um amor, ela conseguiu constituir família, ela teve filhos, ela viveu, né, essa experiência, mas ela não se sente realizada profissionalmente, ela não se sente realizada na carreira. Uma outra mulher que fez justamente o contrário, ela foi em direção à carreira, ou porque ela focou na carreira, ou porque ela não encontrou um amor. Então ela falou, bom, então vamos por aqui mesmo, é o que tem. E aí ela acabou focando na carreira e ela, né, encontrou uma carreira bem-sucedida. E ela está lá entre os 29 e os 35, 37 anos, desesperada, porque ela está percebendo que ela está passando, né, um pouco da idade fértil. E se ela não encontrar um amor logo, talvez ela não realize o sonho de ter uma família com filhos biológicos. Então ela está nesse desespero. E um outro grupo, Sérgio, que é aquela que já casou, já teve filhos, né? Já saiu do casamento, já se realizou profissionalmente, ela é independente, é autônoma, ela finge que não precisa de um amor, né? Mas ela quer um amor, então ela finge que não precisa de um amor. E ela realmente ela está em busca de um amor e tem uma dificuldade de encontrar com esse amor. A gente vai ter um outro tema aí daqui a 15 dias, falando sobre o encontro do amor, né? Mas o que esse tema, o poder do feminino, traz pra gente? O que tu conta pra gente sobre isso? Linkando um pouco com essas realidades que a mulher vive. Você sabe que nas três vias que você trouxe, a terceira, às vezes, é o futuro da primeira. A terceira mulher, às vezes, é o futuro da primeira mulher. Eu vou explicar isso. Você falou da primeira, e parece que ela pode desaguar na terceira, mas eu vou explicar. Eu acho que você me dá uma chance, de fazer uma distinção entre o feminino cultural e o feminino ontológico. Né? Por exemplo, dentro da cultura,
e já de bastante tempo, já de alguns milênios, a construção da família, perdão, a construção da família, a maternidade, o casamento, viver para o casamento, viver para os filhos, é uma coisa que, embora a gente pense, nossa, as coisas estão mudando, e eu acho isso muito bom, mas ainda assim isso está muito arraigado na psique, está muito arraigado em muitas culturas. Agora, por que isso? Aqui não me interessa falar sobre uma sociedade machista, me interessa uma outra questão, que é o seguinte: essa mulher que se encaixa no projeto cultural, porque a maternidade pode ser um desejo bastante genuíno, mas também pode ser um projeto cultural, uma pressão social, uma pressão familiar, uma pressão da mãe, da sogra, né? E também é como se desse um sentido a essa mulher. Então, essa mulher, quando se encaixa num projeto cultural, e ela se organiza. Porque, vamos pensar uma coisa, via de regra, tanto o homem quanto a mulher não nascem autorrecordados. Eles não nascem autorrecordados, né? Eles nascem, todos nós nascemos com uma profunda amnésia. E aí, o que acontece? A gente não sabe de cor a matéria da prova. Então, a gente tenta colar. E colar é o seguinte: o que faz uma mulher? Assim, olha, quem é você? Não sei, essa pergunta é muito complicada. Qual é o teu sonho de vida? Meu sonho de vida é ser feliz. Sim, mas isso é genérico, todo mundo quer ser feliz. Eu acho que para eu ser feliz, eu acho que eu preciso ter filhos, né, casar. Então, isso é um convite cultural que organiza num primeiro momento, é importante essa palavra, que organiza num primeiro momento a chegada da mulher no mundo. Então, olha, eu sou esposa de fulano, mãe de Beltrano, mãe de Cicrano, né? Essa é minha casa, tenho a minha família, posso dizer eu trabalho em tal lugar, ou não preciso dizer isso, porque a própria prendas do lar já me exige bastante, a própria maternidade já me exige bastante. Bem, eu acho que enquanto uma estratégia inconsciente de se auto-organizar, acho corretíssimo, maravilhoso. Não raro, essas mulheres que foram por essa via de se encaixar naquilo que... Porque também, você repara, poxa, fulano já tem tanta idade e não casou, essa vai encalhar, essa vai ficar para titia. Nossa, você já está com essa idade e nunca teve um filho. Né? Uma mulher que não tem filho não realiza a própria vida. Essas coisas. Que até podem ter alguma verdade, mas não tem a totalidade da verdade, porque não tem nenhum quesito na Constituição que diga que toda mulher tem que ter filho, toda mulher tem que ter uma família. Não está isso em lugar nenhum escrito. Toda mulher tem que ser o que a mulher quer, o que a mulher deseja, vamos dizer assim. Mas, quando ela entende que eu precisei dessa construção para eu me organizar e chegar até um determinado momento, né, essa mulher que tem alguma lucidez, que percebeu que aquele encaixe foi muito útil, ela vai entrar em crise num dado momento. Que a astrologia diz que, via de regra, essa crise é em torno dos 40 anos, onde é um questionamento de casamento, um questionamento de casamento, às vezes de profissão, enfim. E aí, como eu te falei, é como se esse primeiro caso fosse para o terceiro que você falou, que é, escuta, eu me separei do meu marido, e muitas vezes tem aquele discurso, ele é um bom homem, ele é um bom pai, mas não sinto mais paixão, não sinto mais tesão, não sinto mais amor, não o admiro mais, eu acho que foi um amor dos meus 18 anos, às vezes nem sei exatamente se foi amor, e eu queria encontrar o amor da minha vida. Daí dessa primeira mulher a gente passa para a terceira, que é essa que, graças ao bom Deus e graças à sua própria psique, ela diz assim, escuta, vem cá, está faltando alguma coisa. Está faltando, porque o amor de mãe é uma coisa. O amor de você como filha é outra coisa. Mas o amor de mulher é algo escandalosamente enorme. Sabe por quê? Porque o amor de mulher, a mulher, ela incorpora dentro dela tudo, 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 tudo. A maternidade, a filiação, o companheirismo, tudo. E a recíproca não é verdadeira. Você pode ser mãe e não ser mulher. Você pode ser esposa e não ser mulher.
Você pode ser filha e não ser mulher. Você pode ser uma ótima profissional e não ter se tornado mulher. Né? Parece que eu estou lembrando Simone de Beauvoir ao falar isso. Né? A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Mas isso também, eu não estou fazendo apologia a criar uma enorme idealização, porque a mulher tem que ser super mulher. Não, não é nada de super mulher. Não. A gente vai falar agora, daqui a pouquinho, sobre o feminino ontológico, que é uma coisa que a gente não precisa aprender. Olha, eu preciso fazer um curso. Não, é só deixar emergir. A gente vai falar daqui a pouco. Então, essa mulher que se organizou culturalmente, provavelmente em torno dos 40 anos, ela vai sentir uma infelicidade. A infelicidade é um telegrama da alma. É um telegrama da alma dizendo assim, olha, o negócio é o seguinte, está faltando o principal, que é você, como mulher, se colocar de pé e ser merecedora de um amor recíproco, e ser merecedora de uma experiência significativa de amor. Isso eu não quero diminuir em nada o amor de uma mãe, né? Mas são coisas diferentes. Eu posso dizer o seguinte, uma mulher que tem 2, 3, 4 filhos, ou um filho só, e ama enormemente esses filhos, é maravilhoso, é tudo de bom. Mas olha, se é isso e ponto final, se é isso e acabou, eu fico pensando que usou os filhos também como um ato de covardia, usou os filhos também como um ato de fuga de si mesmo. Uhum. Porque quem é que disse que toda essa pulsão cardíaca se esgota numa maternidade? E outra coisa, a maternidade é um dos aspectos extremamente difíceis de educação, de lidar, mas é um dos aspectos onde você tem uma certa garantia de que não vai ser abandonada. É diferente de uma relação de amor com um homem. Uhum. E você ama esse filho, você deu tudo para esse filho. Olha, se ele me abandonar, ele é um filho, sabe, não tem nem adjetivo no Aurélio. E também a mãe não pode abandonar. Agora, um casal, sabe, o cara pisou na bola, você pensou que era uma coisa, mas era outra, e a coisa, escuta, bye bye, beijinho, beijinho, tchau, tchau, fui. Esse risco do abandono, esse risco da despedida, esse risco do adeus, ele provoca uma atitude no mundo. Às vezes a maternidade é uma espécie de emprego público. Você sabe que você não vai ser demitida desse emprego público. Você sabe que não vai ser demitida nem por justa causa. Entendeu? Porque até culturalmente falando, o amor de mãe, o amor de filho por uma mãe, é uma coisa tão irretocável que nem a imagem de Maria. Que nem a imagem de Maria. O desafio não é a Maria, o desafio é a Madalena. Porque Madalena também pode se transformar em Maria, na medida em que ela engravida e tem um filho, mas antes disso ela é mulher, vamos dizer assim. Então, quando a gente contempla isso, a gente, nossa, a maior revolução de todas é a menina que se torna mulher e é o menino que se torna homem. Eu sei que muitos devem estar pensando, mas na tua cabeça, o que é uma mulher se tornar mulher? O que um homem se tornar homem? Bem, só para lembrar, eu tenho 22 áudios sobre o masculino ferido, o feminino ferido e também a cura disso tudo na Terra de Rudá, mas enfim, a gente pode até conversar isso posteriormente. Mas hoje, ao falar do feminino ontológico, eu vou entregar também, na verdade, não é nenhuma novidade, mas só que eu vou entregar essa não novidade com grifos, com sublinhos sobre a natureza desse feminino de pé. Né? Aí a gente tem, no segundo caso que você se referiu, a workaholic, aquela que fala assim, ó, sabe de uma coisa? Talvez eu não seja suficientemente interessante para atrair um homem, não sei se eu sou tão bonito, ou tão gostoso, ou tão interessante, não importa, eu também não quero depender de homem nenhum, e outra coisa, eu quero ganhar meu dinheiro, e quero ser dono do meu nariz, e lá na frente, quem sabe, a gente conversa sobre isso depois. Também não dependo de homem nenhum, também se não aparecer, eu com esse meu dinheiro posso viajar, ter amigos, amizades, posso ter amizades coloridas, né? Isso também, obviamente, é uma maneira de autodefesa, porque o amor, uma relação de amor, é uma relação de alto risco. Uma das dores que a gente mais tenta evitar é o da rejeição e do abandono. Tem gente que faz milhões de estratégias para poder preservar a relação. Olha, eu vou corresponder
todas as expectativas que você fizer de mim, ou quase todas, eu vou me esforçar. Nesse momento, essa pessoa se deprecia. E a partir desse momento, o outro começa a se desinteressar. Puxa, mas eu estou dando tudo que ele pede, ou que ela pede. Não, mas não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Não é o cara chegando, ou a mulher chegando e falando assim, eu quero que você seja assim, assado e cozido. Ah, tá bom. Não. Onde é que está a tua singularidade? Ah, eu não sei o que é isso. Onde é que está a tua individuação, a tua diferenciação? Ah, eu não sei o que é isso. Pois é. Então, o que você pode fazer é encontrar... você vai se relacionar com colegas, você vai se relacionar com amigos, você pode casar com um colega, você pode casar com o pai dos seus filhos, mas você não vai casar com um homem. Porque você, ao não se fazer mulher, você não tem condições nenhuma do ponto de vista da imantação, você não consegue... Se um homem passa na tua frente, você não enxerga. Nem ele te enxerga, nem você enxerga. Você está numa festa. Surge um homem, para sintetizar, quer dizer, um homem que está integrado no seu jogo de luz e sombra, ele está mais pacificado com isso. Nem você o vê, nem ele te vê. Provavelmente esse homem, lindo e maravilhoso, ele não mexe em nada em você. Porque o que você vai querer é alguém semelhante. É um colega, é um fraterno, é um amigo, é o pai dos teus filhos, é um pai que seja o teu próprio pai, ou alguém que seja um filho teu, vamos dizer assim. Porque a ideia de você ter um homem que é filho é interessante, porque você pode controlá-lo de alguma maneira. Tudo isso são estratégias. Não me cabe aqui apenas falar do aspecto ardiloso das nossas jogatinas afetivas, mas dizer que isso é fruto também de um autoabandono, de um autoesquecimento, de uma falta de referências, Fica difícil. Quando você vai estudar uma escultura, vai estudar a escultura, você tem um professor, você tem uma referência, você aprende como faz, Como é que foi a sua mãe? A sua mãe foi uma referência de mulher na sua vida? O seu pai foi uma referência de homem, seu avô, sua avó, sua tia? Né? Ah, não sei, mas como assim referência de mulher? A minha mãe foi mulher, minha tia foi mulher, minha avó foi... Mas o que é mulher? É você ter uma vagina, é ter um útero, isso é ser mulher? Então, um homem é ter um pênis, é isso? Não, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de atitude, de postura, de envergadura, de estatura. Ah, mas isso é muito confuso na minha cabeça. Pois é. Mas existe uma coisa chamada educação emocional, inteligência emocional. Né? Hoje em dia pululam lives para tudo que é lado, algumas bastante idôneas, com o objetivo de falar o seguinte, olha, eu queria trazer um pouquinho de luz às nossas trevas emocionais, os nossos desejos carenciais. Que tal o teu desejo vir do teu dharma e não da tua carência? Que tal o teu desejo vir da tua abundância, mas não da tua falta? Ah, eu não entendo isso. Desejo que vem da abundância, eu não entendo. Eu entendo o desejo que vem da falta. Você se vê como um ser faltante e não como um ser próspero, abundante. Pois é. Você está identificado, então, com a carência, com a falta, com aquilo. Pois é, mas essa é a nossa história. Né? Aí depois, num dado momento, a gente vai culpar pai e mãe e depois, se tudo correr bem, a gente vai absolvê-los. A gente vai absolvê-los. Porque a gente vai chegar à conclusão, depois de tantas terapias, que eles fizeram aquilo que eles deram conta de fazer. Eles fizeram aquilo que eles conseguiram fazer. Eles não estavam de sacanagem. Ah, eu vou entregar pouco amor para o meu filho. Nada, eu vou entregar o máximo. Mas esse máximo não era bem aquilo que eu precisava. Mas tudo bem. A vida está na minha mão. Então, essa segunda mulher, do workaholic, é aquela que usa o mecanismo de defesa para se proteger do amor, para se proteger do encontro. Olha, se o homem não chegar, estou nem aí, eu estou feliz. Eu quero lembrar, primeiro, que não há uma lei também na Constituição que diga o seguinte, ó, toda mulher tem que ter um homem, todo homem tem que ter uma mulher. Não existe essa regra. Mas existe, sim, uma lei dármica que diz o seguinte, toda mulher precisa ter o seu feminino interno e o seu masculino interno cada vez mais e mais integrados. Então, as relações, elas têm a função de tonificar essa pacificação, essa reconciliação interna. Se você não tem relações externas com uma mulher ou com um homem, puxa,
Ok, tá bom. Mas então você vai precisar desenvolver, mesmo assim, dentro de você, essa reconciliação dos opostos, do masculino e feminino dentro de você. Ah, mas Sérgio, não é mais fácil, ou então não é menos difícil eu tentar fazer essa união desses opostos tendo uma relação externa? Eu acho. Eu acho menos difícil. Por quê? Você vai ter alguns embates, você vai ter o outro como espelho, o outro vai te dar um feedback, você vai se enxergar na relação. Né? Ah, pois é. Mas aí vem aquele trauma, né? O risco da rejeição, o risco do abandono, o risco da dor, o risco do sofrimento. Enfim, como se tivessem prometido a gente uma mão com açúcar. Como dissesse assim, olha, faça o dever de casa que você vai ser um fofo. Só que dever de casa, do ponto de vista cultural, o que é? Você trabalhar, pagar suas contas, construir uma família, ter amigos e ter algum lazer, ter alguma diversão, porque ninguém é de ferro. Agora, fazer o dever de casa do ponto de vista ontológico, do ponto de vista evolutivo, significa vai ao teu encontro. Ou seja, tudo que você fizer em relação a teus filhos, a tua mulher, ao teu marido, vai ao teu encontro. Tem gente que entende isso mal, né? Tem gente que pensa que isso é, nossa, que coisa mais egoísta. Quer dizer que vai ao teu encontro e que se dane os outros, né? Não, porque inclusive dentro de você tem todos os outros. Dentro de você não só tem todos os outros, como tem tudo que existiu todos os tempos. Ah, isso é muito abstrato para mim. Ok, tudo bem. Então a gente baixa a bola, valoriza a relação, porque a relação, talvez as relações de intimidade, seja o maior desafio do ser humano. Se você disser, eu quero ganhar bastante dinheiro, isso é menos difícil do que você ter uma relação equânime e feliz do dia a dia com o outro. A experiência mais difícil que existe é essa, de você conviver a dores. Porque, por exemplo, nós temos um projeto narcísico, a gente quer ficar bem na foto, mas quando o outro entra na nossa casa, ou quando a gente constrói uma casa, a gente está nu, completamente nu. E o dia após dia vai mostrando. Ele não sabia que eu tinha caspa, ele não sabia que eu tinha uma cárie no dente, ele não sabia que eu tinha uma unha encravada, ele não sabia que eu era possessivo, ele não sabia. Eu mostrei o meu melhor na hora do namoro, do encantamento. Mas agora, no dia a dia, escuta, vamos ressignificar a relação, vamos conversar sobre ela, vamos aprofundar. Não, sabe o que eu acho? As relações desgastam. Desgastou, a gente tem duas opções, a gente separa. Bem, se você separar, quando ela desgastou, fica tranquilo que você vai arrumar um outro semelhante a esse, não tenha dúvida. Porque você precisa fechar a gestalt da relação. Você precisa ir até o fim da relação. Ah, mas eu não sei o que é isso. Ah, pede ajuda. Tem outra opção. Ah, sabe de uma coisa? Ninguém é feliz no casamento. É bobagem ser feliz. Toca o barco, entendeu? A gente já está velho, já estou com 35 anos, já estou velho, não vou arrumar outra pessoa. Os homens querem bundinha durinha, peitinho durinho, entendeu? Fica com ele, ruim com ele, pior sem ele. Essas lápides, são lápides, né? Lápides em túmulos, vão fundando a nossa civilização ocidental. Então, você, quando traz esses três perfis, são três perfis, né? O primeiro, a mulher que se encaixa dentro da família, e para mim o lado positivo é ela ganhar um tempo se organizando. O segundo é quando ela foge de tudo isso, foge da família, foge da maternidade, foge da relação e usa o trabalho como uma cocaína, por exemplo, como uma droga. E o terceiro, e a gente vê muito isso, a terceiro hoje nos cursos, todos os cursos de terapia, de busca espiritual, mulheres, muito mais mulheres, acreditando na possibilidade de um encontro verdadeiro, um encontro inteiro, um encontro intenso. Eu acho isso maravilhoso. Isso já mostra que os tempos mudaram, porque a geração dos meus pais era para você ir até o fim, morrer juntos. Não importa se felizes ou não, não importa. Até porque o que os outros iam pensar se vocês se separassem? Entendeu? Hoje em dia, você vê mulheres aos 60, 50, 70 em cursos se buscando e buscando uma relação. Gente, isso daí é uma revolução. E também os homens, mas muito menos, mas também os homens. Então, essa é a minha primeira fala,
que eu queria já daqui a pouco passar para o que eu chamo de feminino ontológico, que é aquilo que seria a natureza própria desse feminino de pé. Mas eu pergunto a você se você tem alguma observação, alguma uma coisa a colocar sobre tudo isso? Eu tô com a palavra Madalena guardada aqui, louquinha para saber o que tu vai falar sobre ela. Eu quero convidar as pessoas que estão assistindo, que aí elas possam fazer comentários ou perguntas, porque daí no decorrer da live, se não for o momento, eu anoto a pergunta e depois eu pergunto para o Sérgio, ou se for o momento, a gente já vai respondendo. Mas, Sérgio, eu achei muito interessante, porque eu realmente já tinha percebido com mais clareza a mulher que coloca o trabalho, né, como uma defesa, uma máscara ou uma proteção dos seus medos, né, de rejeição, de frustração, de dor, né? Mas eu nunca tinha pensado os filhos como um elemento de nunca ser abandonada, né? E aí me recordei, assim, de algumas falas de algumas mulheres que estão buscando um amor para ter filhos, comentarem justamente isso, assim, né? Nossa, mas daí eu vou ficar sozinha no mundo. Essa é uma frase muito presente, assim, né? Se eu não tiver filhos, eu vou ficar sozinha no mundo, né? Então, porque justamente, né? Você ter um parceiro não significa que você não vai ficar sozinha no mundo, mas você ter filhos garante uma certa. Mesmo que o filho te abandone, ou mesmo que o filho vá embora, mesmo que o filho não queira saber de ti, essa vinculação, essa existência dessa ligação, ela nunca vai deixar de existir, né? Não é possível não ter um filho depois que você tem, não ter essa vinculação, né? E Então, fazendo uma achei certa... interessante essa coisa do filho, né? Porque tu sabe que eu tô separada e eu tenho um filho, né? E às vezes eu fico pensando assim, bom, mas se eu não tiver um homem, pelo menos um filho, tu já tem. E dá um certo, eu diria que não é um certo alívio, não. A sensação que eu tenho, estando dentro dessa terceira mulher, do modelo dessa terceira mulher, é que eu não tenho mais pressa. Muito bom. E essa falta de pressa me permite ir muito ao encontro de mim antes de exigir uma relação com o outro. E isso tem me feito assim muito bem. Agora, me deixa ser quase irônico e quase provocativo. Enquanto você falava sobre o filho realmente como uma garantia de não ficar só, fica uma pergunta no ar: por que nos últimos anos os pet shops cresceram enormemente? Por que será? A geração de nossos pais e avós não podiam se separar. Hoje, quase que a geração não se pode casar, vamos dizer assim. Então, tem muita gente só. E o cachorrinho e o gatinho são seguranças de que são seres que não vão te abandonar jamais. Também. Agora, e daí? O que isso significa? Porque não me interessa também falar sobre não quero ser abandonado, isso mexe com muita dor. Mas por que você seria abandonado? Por que há essa obsessão? É porque eu acho que talvez eu não seja interessante o suficiente para alguém ficar comigo a vida inteira. Talvez eu não tenha conteúdo, né? Talvez eu não saiba, né? Talvez eu não saiba o meu exato valor. Eu acho que eu não tenho assim tanto valor. Você poderia me apresentar a mim mesmo? Você poderia me falar um pouquinho sobre quem eu sou? Você tem alguma ferramenta sobre isso? Olha, eu tenho várias ferramentas. Uma é a própria astrologia, outra é o processo psicoterápico. E nesse processo, o que acontece? Olha, eu apresento a você através da tua própria narrativa, através da tua própria fala e da tua própria escuta. Você acha que eu vou acabar me valorizando? Porque pode ser o contrário. Na medida em que eu me conheça, eu posso ficar mais horrorizada comigo mesmo. Bem, na medida em que você se conheça e conheça a tua sombra e a tua luz, e você sabe lidar com ambas, olha, você vai ficar uma mulher, um homem irresistível. O sex appeal, o verdadeiro sex appeal, é quando você
tem esses dois lados, esse aspecto agridoce da natureza humana em harmonia, né? Você sabendo lidar, você à vontade com você, à vontade. As pessoas não ficam à vontade com determinados defeitos que elas têm e procuram ocultar esses defeitos tendo uma imagem narcisista para o outro. Mas isso, aquilo tem... Você vai até a terceira página, quando o outro avança na relação, percebe que você não era aquilo, vai reclamar no PROCON. Olha, eu me casei com uma coisa, depois que eu vi que eu casei com a minha namorada, mas minha esposa é outra. Entendeu? Uhum. Aí qual é o argumento? Não, eu me transformei por causa de você, porque eu era melhor. Não, acho que apareceu, né? Tudo isso estava escondido, apareceu de alguma forma. Ai, gente, eu não quero me relacionar, é tão confuso, é tão complicado isso. Saibam que a relação é a alavanca mais poderosa para a gente ficar de pé. Agora, não tem que ter medo da chuva, não tem que ter medo da tempestade, porque as relações, elas são apolíneas e ao mesmo tempo dionisíacas. Elas falam de amor, de paixão, de tesão, de afeto, de ternura, de aconchego, de projeto a dois. E fala de inferno também. E fala de inferno. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Fala da vida, uma relação fala da vida. Bem, e aí, tá bom. Esse feminino cultural, ele reage, ele responde. Já que eu olho para dentro e não enxergo nada, eu vou tentar ver o modelo. Como é que é o modelo? Olha, uma mulher, vou te falar, uma mulher normalmente faz o seguinte, faz isso assim, 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 assim. Isso aqui, por exemplo, já está fora, isso aqui já é uma vagabundinha, tá? A mulher mesmo é isso, assim, assim, assim como o homem, né? Peraí, fala de novo, deixa eu anotar aqui. Mas você vai reproduzir? Eu não sei, eu olho, não enxergo, eu vou reproduzir. Então, é isso, é família, filhos. Quero dizer que família, filhos, como a gente herdou, tem muito de um projeto cultural. Família e filho como frutos de um encontro é algo absolutamente beatífico. A construção de um lar, a construção de uma família, a construção de um lar que advém de encontros potentes, encontros de coragem, encontros de verdade, isso é uma revolução dentro de uma casa, dentro de um apartamento, dentro de um planeta. Entendeu? Mas não é bem isso que a gente teve pais. A nossa história é uma história de se proteger da guerra. A guerra da falta, a falta do amor, a falta... Então, não sei se eu vou dar conta materialmente, não sei se vou dar... Então a gente constrói a nossa família como uma espécie de bunker, para se defender da vida. E muitas vezes é o seguinte, eu vi uma frase, nunca esqueci, a mulher falou assim, marido não é da família. Eu falei, como é que é? Marido não é da família. Aí eu parei assim, falei, por quê? Não, porque marido não é, porque o marido pode ir embora e eu vou ficar com meu pai, com minha mãe, com meus filhos. Marido é outro departamento. Entendi. Então, reparem que tem um mecanismo pragmático da construção de um núcleo familiar que pode não ser o resultado de um fruto de um encontro amoroso ou de um encontro consciente, porque a palavra amor é uma palavra que todo mundo, eu amei, mas na verdade, muitas vezes esse amor não é prenho de um encontro, e sim de um desejo, uma carência. Né? Mas quando a gente vira o canal, e aí fala do feminino ontológico, lembrando que a palavra ontologia significa aquilo que é essencial. Então, e é bom lembrar outra coisa também, que a mulher é um advento recente. O feminino é eterno, é desde sempre. O feminino existe desde que a fonte pulsou pela primeira vez. O masculino e o feminino estavam dentro desse corpo andrógeno chamado fonte primordial. Tem gente que gosta de chamar de Deus. Vamos chamar de Deus. Deus, lá atrás, dentro dele, havia e haverá o masculino e o feminino. Não havia homem nem mulher, mas havia masculino e feminino. Quando a gente entra numa floresta, a gente vê o masculino e o feminino. Quando a gente entra numa cidade, numa grande metrópole, quando a gente entra num shopping, a gente vê ali masculino e feminino.
não é em pessoas só, não. Masculino, enfim, numa escada rolante, num lustre, numa loja que a gente entra, você vai reparar elementos masculino e feminino. Quem estuda medicina chinesa, por exemplo, vê o Yang e o Yin. O Yang, tudo é feito de Yang e Yin, que são dois movimentos, de expansão e contração. Movimento masculino, expansão, feminino, contração. Então, quando a gente olha para o feminino ontológico, a gente pede uma cola para esse corpo andrógeno chamado a fonte primordial, ao qual nós somos um fractal, e aí pergunta assim, o que é esse feminino? Eu queria soltar algumas coisas aqui importantes, por exemplo, o sangue para a medicina chinesa é feminino, assim como o qi, o oxigênio, é masculino. O sangue. No sangue você tem a linhagem, você tem a história, as histórias, a ancestralidade, os antepassados, né? O sangue é da ordem majoritariamente do feminino, né? Então, a memória, a história, a linhagem, os antepassados, a raiz. Quando a gente fala de céu, a gente está falando do masculino, quando a gente fala de terra, está falando do feminino, a raiz, o comprometimento, o aspecto gregário. O masculino é nômade. Esse nomadismo, por exemplo, mobiliza muito a mulher. Esse nomadismo é muito interessante. O homem que está prestes a ir para o mundo, conquistar o mundo, esse homem que eu admiro, que eu tenho tesão por ele, que ele não quer ficar sentado vendo uma televisão, ele quer ir para o mundo e conquistar, expandir. Nossa, como isso me mobiliza, como isso me atrai, Mas eu também temo, porque o nomadismo, o aspecto nômade é o outro lado do ir embora. Mas a mulher é gregária, é a raiz, é o assentamento, é o grounding, né? Isso é maravilhoso, porque sem raiz a árvore não cresce, a copa não abre, os frutos não dão. E o homem, no imaginário do masculino, o aspecto gregário é magnífico até certo ponto, porque ele também teme ser devorado pelo lado gregário. Ele teme ser engolido pelo aspecto, é como se a mulher polvo, a mulher aranha, que vai envolvendo, não, eu preciso de ar, eu preciso de liberdade, e aí surge o puer eternos, aquele adolescente. Eu estava sendo asfixiado no casamento, eu estava sendo asfixiado pela minha esposa. Não. Teria ela errado na mão? Talvez. A natureza gregária é... Agora você imagina o casamento entre o gregário e o nômade. O gregário que se compromete, que se envolve, que enraiza, que assenta, e o nômade que expande, que cresce, que desenvolve. Tem algo melhor do que isso? Quando a gente fala num avatar, quando a gente fala num mestre, é porque esse mestre tem esse casamento interno. Ele traz esse casamento. Muitos deles não são casados. E também nem sentem necessidade, porque eles trazem esse lado gregário e esse lado nômade. Muitas vezes esse lado gregário ele desaba numa ideia de tradição também. Não do tradicionalismo. Mas indo mais adiante, o alimento, o feminino é o alimento. É a nutrição. Tem uma expressão que parece chula, comer uma mulher. Essa é uma expressão interessante, porque a mulher é o alimento, é a nutrição. Né? O útero, o ovário, o sangue, o abraço, o afeto. O homem não tem afeto? Tem, claro que tem. Não é igual ao do feminino. O masculino é totalmente diferente. O afeto do masculino, às vezes, é mais pelo que ele propõe, é mais pela uma palavra, um gesto, do que propriamente um toque, um abraço. Né? E não tem nada de errado, cada um com a sua natureza. Então, eu queria relembrar 4 tópicos. O primeiro é esse: a potência do sangue, da memória, da história, dos antepassados, da ancestralidade, que o feminino, ele é um anfitrião disso. O segundo ponto, que a gente reconhece bem, a própria Terra, Gaia, e mais do que isso, o encarne.
o encarne. A encarnação é feminina, a carne é feminina. A carne é feminina, a encarnação é feminina. A terra é feminina. Esse campo friccional é feminino. A matéria é feminina. A provação. Então, o materialismo é um desvio do feminino. A posse, a possessão, a matéria, o apego, são valores distorcidos do feminino. Né? Um terceiro ponto importante, que a gente vai chegar no quarto, que eu acho sim um diferencial. O terceiro é a escuta, a alteridade, a empatia, o perdão, a compaixão. Esse terceiro ele prepara para o quarto. Que o quarto ponto, que eu acho que precisa ser muito bem enfatizado, que é o metabolismo emocional, o metabolismo psíquico. O feminino é uma espécie de aparelho digestório, emocionalmente falando. O feminino é a psicologia. O masculino é a filosofia. O masculino filosofa, o feminino psicologiza, ou seja, e é na psicologia que o amadurecimento se dá. O amadurecimento é feminino. Sem amadurecimento não há sorte, não há prosperidade, não há crescimento. Pode haver progresso, mas não haverá evolução. Sem amadurecimento emocional, sem amadurecimento psicológico, nós estamos condenados à estagnação. E aí, o masculino ferido, com medo desse amadurecimento, ele foge, ele quer liberdade, ele quer independência, e ele se torna um menino, um jovem de 50 anos, um jovem de 60 anos, fugindo desse feminino que o convida a amadurecer. Dentro do masculino existe o feminino, que pode amadurecer, mas ele gosta de ser estimulado pela mulher. Então, esse quarto ponto, ele é muito importante, que é, dentro do imaginário do masculino, assim, puxa, se eu pudesse legendar o imaginário do masculino, dizer, olha, a coisa que mais... eu fico muito seduzido pelo corpo, pelo cheiro, eu fico seduzido, atraído sexualmente, mas olha, eu vou confessar uma coisa, a coisa que mais me encanta é quando eu sinto que essa mulher faz com que eu acesse as minhas emoções. Quando essa mulher é uma espécie de tela onde eu posso ver as minhas emoções. Porque, olha, eu confesso que eu não consigo. Às vezes me pergunto o que eu estou sentindo, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei. Mas você sabe que às vezes a minha mulher fala assim, olha, você vai para uma reunião, você está inseguro. Eu inseguro? Mas por que você está dizendo isso? Olha, pro teu jeito, o jeito como você botou água no copo, você nunca bota água no copo dessa maneira. Não, mas que jeito foi que eu botei água no copo? É esse olhar do feminino, essa escuta, essa percepção do feminino, que é a glória para o masculino e que irrita profundamente quando o masculino é vaidosíssimo, quando tem um projeto narcísico, entendeu? Não enche meu saco. Né? Mas então esse quarto item é o quarto item mais maravilhoso, que os homens, queiram eles ou não, no fundo eles se deixam encantar. Puxa, você sabe que foi graças à minha namorada, à minha mulher, à minha esposa, que eu me sinto muito mais de pé, muito mais homem, cresci muito na vida. Empoderado. Empoderado. Então o feminino traz o lastro, a base, a raiz, o fundamento, os pilares. Claro, aqui a gente não está falando do masculino, mas falando assim da impressão que o feminino traz tudo e o masculino não traz nada. Nosso tema aqui não é o masculino, mas eu também posso falar de coisas absurdamente maravilhosas do masculino que encanta a mulher. A mulher fica enlouquecida,
né? Com alguns aspectos, como, por exemplo, a inteligência, o olhar, a busca, a inquietação do masculino por coisas que são absolutamente relevantes, entendeu? Quer dizer, quando o masculino convida, porque esse lado gregário se torna um pouco mais nômade, e esse feminino convida que esse lado nômade se torne um pouco mais gregário. Então, esse é o feminino ontológico, que eu vou dizer o seguinte: em todas as mulheres do planeta Terra. Porque, por exemplo, no primeiro momento, quando você me trouxe as 3 mulheres, que eu chamei de feminino cultural, tem gente que se identifica com o primeiro caso, tem gente que se identifica com o segundo, tem gente que se identifica com o terceiro. Mas quando eu falo do feminino ontológico, eu não estou aqui à cata de quem se identifica, eu não estou aqui perguntando quem se identifica ou deixa de se identificar, eu só quero comunicar que 101% das mulheres do planeta Terra trazem todas essas características dentro de si. Querendo ou não querendo, e se identificando ou não se identificando, é bom ter escuta para isso. Todas essas características existem em todas as mulheres, das mais trabalhadas às mais ignorantes de si. Se isso é verdade, abram os olhos. Quem sabe hoje a gente não vira o jogo. Bem, vamos lá. Posso fazer um comentário? Claro, claro. Pegando essa tua fala, né? Porque à medida em que a gente volta um pouco, né? Porque parece que isso é um retorno a um conceito perdido ou esquecido, né? Do que de fato é o feminino, né? Então, à medida que a gente vai ao encontro dessa informação, relembrar essa informação, isso destrói, isso na verdade, digamos assim, derrete todas essas histórias que podem ser de mulheres que se casaram, tiveram filhos e não amaram, ou não se realizaram, ou seja, ou a primeira mulher, a segunda mulher, a terceira mulher. Ou seja, essa história da mulher, ou a que nós estamos vivendo, ela se dissolve como se ela não tivesse a mínima importância no sentido da busca desse poder, e a gente pode simplesmente se entregar novamente a esse acesso desse poder. Então, eu passo a ter uma influência menor da cultura sobre mim, eu tenho uma influência menor do momento que eu estou vivendo na minha vida, é menos importante a circunstância que eu estou vivendo, e é muito mais importante que eu acesse esse poder, porque ele vai estar, digamos assim, harmonizando qualquer circunstância que eu esteja vivendo ou que eu queira buscar viver. Tive essa sensação que ela dissolve daí essa estrutura que eu estou, ela fica pouco importante e eu retomo um poder que independe da experiência que eu vou viver. Eu vou com ele. Faz sentido? Faz sentido. E eu fico pensando, certas situações limítrofes que a gente vive, né? A morte de uma pessoa queridíssima, ou uma doença quase letal em relação a gente, que esses valores, essas máscaras, esses personagens aderidos, elas começam a derreter, como disse você. Existe dentro da gente esse feminino ontológico que pulsa, pedindo uma chance. Pedindo uma chance. São várias camadas de cultura que dificultam o acesso. Por isso, a gente, na Terra de Rudá, chama o conceito de tranco de oitava, que os trancos que a gente recebe da vida com o objetivo de mudar de uma oitava para uma oitava acima, e cada vez que isso acontece, a gente vai acessando mais o nosso aspecto ontológico, tanto do masculino quanto do feminino. Você usou um termo bem correto, vai derretendo, porque você está aderido a uma expectativa cultural, você tem uma aderência, você quase oxida, você quase enferruja. Enrijece, né? E aí, quando acontece uma situação traumática, se
há luz nessa situação traumática, você vai vendo todo um mundo derretendo e um novo mundo emergindo. Se não há luz, uma situação traumática só serve para você ter mais traumas ainda, para você ficar mais defendido ainda. Né? Por isso, a técnica da despedida, da rejeição, do abandono, a técnica da morte, a técnica da doença, elas servem. Eu gosto de usar a palavra técnica como uma espécie de provocação, porque existe um único objetivo da gente estar aqui, é da gente viver experienciar a unidade com a fonte. Nosso único objetivo de estar aqui é a gente conseguir conciliar esses opostos dentro da gente e viver em unidade com a fonte. Né? Então, tudo mais é perfumaria, ou tudo mais está a serviço disso. Trabalho, casamento, dinheiro, compra de casa, tudo isso está. Só que a gente perdeu a memória, a gente nasceu com essa amnésia e acha que o fim em si é a construção de uma família, o fim em si é você ter uma casa própria, o fim em si é você viajar todo final do ano, o fim em si, não. Tudo isso está a serviço de uma experiência friccional que te leva em uma experiência de unidade, de pertencimento com a fonte. Né? É por isso que quando a gente fica encantado com alguns seres iluminados, é por quê? Porque isso reverbera com os nossos seres iluminados dentro da gente. E quando a gente faz uma live sobre o feminino, a expectativa via de regra não é que isso tenha uma conotação espiritual, é que isso tem uma conotação prática. Né? Tanto é que nesses 22 áudios, o penúltimo é como imantar um verdadeiro encontro de amor. E o último é o casamento sagrado. Né? E tudo bem, mas é uma enorme isca. Essa história das relações masculino e feminino é uma isca maravilhosa. Para quê? Para que a gente possa viver essa experiência de unidade. Né? E essa experiência de unidade é uma experiência de ascensão. Da gente ir agora para sair daqui do planeta, quer dizer, a gente ir para outras instâncias. Mas não. A gente retorna, a gente retorna, a gente retorna, a gente retorna, como se estivesse repetindo de ano. Né? Porque o nosso GPS é a carência. Entendeu? O nosso GPS é a carência. A nossa motivação é a falta. E não, a gente não parte da abundância, não parte da prosperidade, que nós somos. Né, Diego? O Sérgio, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, acho que é interessante tu abordares. A Morgana fala o seguinte: é razoável pensar que é difícil acessar o feminino ontológico sem transitar pelo feminino cultural? Deixa eu te falar uma coisa, Morgana. Se você tiver... Porque, olha só, é importante essa pergunta, porque a gente fica cantando com música sertaneja na dor, discutindo todas as circunstâncias da vida. A pergunta é: dá para ter um atalho, Sérgio? Eu também quero saber. Foi bom essa pergunta da Morgana pelo seguinte: eu não queria aqui ser um demonizador da cultura, um demonizador da cultura. Por quê? O que fica aparente? Que o feminino ontológico é tudo de bom e o feminino cultural é uma merda, cultura é uma coisa horrível. Eu só queria dizer o seguinte: imagine um pequeno vilarejo em algum lugar do planeta, onde um homem e uma mulher se encontram em nome do amor e da consciência, e eles crescem juntos e têm filhos. Assim como seus vizinhos do lado, o outro vizinho, esse vilarejo tem pessoas que levam uma vida harmônica, produzindo, trabalhando, cantando, celebrando, se amando, sendo transparentes, verdadeiros com as suas emoções, constroem uma cultura maravilhosa a partir desses encontros de transparência verdadeira. E aí eu digo, esse feminino cultural, ele é ontológico. Esse masculino cultural, ele é ontológico. Ponto. Ah, mas Sérgio, existe esse vilarejo? Escuta, eu acho que sim, eu não conheço, acho que sim. Até porque eu não falei um país, eu não falei uma cidade, eu falei um vilarejo. Deve existir. Mas com certeza existem alguns casais, algumas famílias que, não tenha dúvida, mas que provavelmente não formaram uma cultura. Posto isso,
Aí eu volto para a pergunta e digo o seguinte, a cultura tal qual a conhecemos, fica muito difícil você partir para o ontológico sem você já ter chafurdado na cultura. A cultura, nesse momento, quando eu falo chafurdar, quando eu estou dizendo o seguinte, é a cultura do desvio. Eu queria que vocês entendessem, quando eu me apresento e que eu falo que eu sou um investigador da verdadeira história da humanidade, existem, para deixar claro, dois Sérgio Seixas. Um Sérgio Seixas que é 101% positivo, otimista, dedica a própria vida integral à consciência, ao projeto do amor, do crescimento, e isso para mim já me abastece total. Mas existe um outro Sérgio dentro de mim que sabe, porque estudou, que a gente está num planeta onde tem projetos muito poderosos de depreciação nossa. Projetos que a gente não conhece. Então, onde o nosso desvio, o nosso autoesquecimento, o nosso autoabandono, a nossa escravidão naturalizada, nós somos escravos naturalizados. O meu foco é a essência, o ser, a iluminação, o despertar, o estado búdico. Mas eu sei que aonde eu moro existem os donos do planeta que não é nenhum Bush, não é nenhum Trump, não é nenhum Biden, não é nenhum Putin, não é nenhum Xi Jinping, nenhum Bolsonaro. Esses são office boys, esses meninos, eles são office boys, eles são meninos de recado. Esses presidentes, eles são meninos de recado dos verdadeiros donos do mundo, que não são, eles são apátridos, eles não têm um país. Essa galera, já de longa data, longuíssima data, eles têm um projeto para a gente. Que a gente se auto-esqueça, que se auto-abandone, que a gente se desvie e construa uma cultura que pode ser, na periferia, super alegre, mas na essência dessa cultura deve ser apologia à escravidão, à dívida, ao débito, à culpa e ao medo. Ao medo. Então tem um projeto entranhado, inclusive no nosso DNA, que é de tudo isso que eu falei, do auto-abandono, etc, etc. Então, aí sim, eu já não estou falando do vilarejo, eu estou falando que esse planetinha tem uma egrégora. Não estou falando das matas, dos rios, dos oceanos, de algumas pessoas incríveis, da arte maravilhosa, do teatro, da dança, de pessoas incríveis. Eu não estou falando que isso tudo é fantástico, absurdo. Eu estou falando de quem produz a agenda para a gente. A nossa agenda de correr atrás, tá? É uma gente sombria. Um dia a gente vai abrir mais esse jogo. Eu digo a gente, eu e Lígia, temos um estudo consistente, mas é tão difícil tornar isso a público, é muito difícil, porque criaram um antídoto para que a consciência não venha à tona, chamando de teoria da conspiração. Então, tudo aquilo que enfrenta um certo establishment é teoria da conspiração. Então, é isso. E aí, só para responder, perdoa esse tempo todo, na cultura que a gente vive é muito difícil encontrar esse ontológico. Você precisa viver a cultura, precisa um dia perceber que você é um escravo naturalizado, que você naturalizou a escravidão, que você se auto-esqueceu. E só para lembrar, a consciência ela é incorruptível. O que eu quero dizer? Ela é capaz de você estar num meio totalmente pervertido e você está íntegro, tá? A consciência, o ser consciente, ele é íntegro o tempo inteiro. O ser consciente, então, se você vive num mundo horrível, você ali está em contato com aquilo que é mais luminoso dentro de você, independente da cultura. Sérgio, complementando um pouquinho, né, a pergunta da Morgana ela incita bastante. Quando nós falamos de cultura e de ontologia, eu fico sempre imaginando como se fossem camadas, né? E aí as camadas mais
superficiais, que é aquela nas quais a gente lida, com que a gente se relaciona, essa camada cultural, né? Aquilo que a gente, ao sair de casa, a gente se depara, se a gente liga a TV, a gente se depara, se liga o rádio, a gente se depara de imediato com essa cultura, né? Então, em termos de camada, é como se essa cultura fosse responsável pelas nossas crenças, pelas nossas imagens errôneas, pelas distorções que a gente tem sobre o mundo, pelas distorções que a gente tem pelos enganos, né, que nós temos de conceitos. Então, ela é fomentada pela cultura, mas ela é uma camada que ela não é muito profunda. Ela vai até um certo nível. Ela tem algumas, né, digamos assim, algumas, digamos, ela tem algumas camadas mesmo, né, mas ela não vai até muito fundo. Então, se a gente toma consciência da possibilidade de perfurar, que seria conhecer o que dessa cultura nos atinge individualmente, né? Nós temos condições de perfurar e de chegar nessas camadas mais profundas que tanto resguardam nossa história, como resguardam também a nossa essência, é onde também habita a nossa alma e onde a gente então vai ter informações um pouco mais informações originais sobre quem nós somos. Então, eu acredito muito na terapia, no autoconhecimento, em todas essas sabedorias que nos incitam a conhecer o que a gente carrega da cultura, mas ir mais fundo, né? Entrar num caminho espiritual mesmo, entrar mais fundo, porque ao ultrapassar essas camadas, a gente mergulha num lugar aonde não é mais possível sair tão fácil, ninguém nos engana tão fácil, a gente não é influenciado tão facilmente, nossa própria proteção passa a ser esse conhecimento e essa consciência que a gente passa a adquirir. É isso aí. É isso aí. E eu queria até colocar uma coisa curiosa, por exemplo, a minha formação é composição na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e literatura, dramaturgia, eu tenho peças escritas e músicas que foram premiadas, etc., essa coisa toda, né? E eu tenho um nível de exigência muito alto em relação à cultura. Por exemplo, você pega, digamos, a Pina Bausch, você pega Marina Abramovic, você pega Arnaldo Antunes, você pega Caetano, você pega Gil, por exemplo, são expoentes máximos. Eu tenho uma admiração profunda. Porém, quando a minha trajetória ela começa pela arte com A minúsculo e eu entro no processo evolutivo com E maiúsculo, eu vejo que esses grandes artistas eles foram até um certo ponto também. É como se não tivessem fôlego para dar um passo adiante. O máximo que pode, por um lado, é o aspecto idílico da poesia, um aspecto assim belíssimo da poesia, ou um aspecto revolucionário da estética, ou um aspecto revolucionário político-estético, vamos dizer assim, entendeu? Mas o tema da arte como uma ferramenta de iluminação, de despertar, de te levar até o teu limite, porque para mim a função da arte, eu tenho uma verve muito dionisíaca, do deus Dionísio. Então, a arte tem que te levar até o teu limite. Quando você chega na beira de um precipício e a arte te empurra, é quando você tem que criar asas. É esse criar asas, é esse voar, que é a tua libertação, é o teu despertar. Mas não. A arte com A minúsculo, ela entretém. Por exemplo, o maior artista para mim, de todos os tempos, foi Johann Sebastian Bach. Esse é o maior artista. Eu ouço ele a vida inteira que eu ouço Bach. A vida inteira. E por quê? Por mais que eu evolua, Bach dá conta do meu processo evolutivo. Aí eu cresço, me desenvolvo e Bach continua dando. Tem muitos artistas que eu gostei demais e que foram ficando.
não só porque eu cresci, mas como também, via de regra, a arte, com A minúsculo, ela tem um limite, que é o estético, que é o idílico, que é o político, mas não o búdico. E quando cai no aspecto búdico, aí cai também numa arte folclórica, que é uma arte menor, uma arte folclórica, né, do búdico. Entende? Esse é um papo longo, isso mereceria uma live, e eu te garanto que ninguém assistiria essa live, ninguém assistiria, ninguém comentaria, ninguém perguntaria nada, seria um retumbante fracasso. Seria um retumbante fracasso essa live, uma live que um dia eu vou fazer sozinho essa live, porque parece que sou eu que tenho essa preocupação. Na verdade, sabe o que é? Provocar a arte. Escuta, dá para você ir adiante. Quer dizer, a arte não, né? A arte que tem que nos provocar, no sentido assim, escuta, vem cá, você vai ficar fazendo coisas bonitinhas para entreter, ou você vai levar o outro ao seu limite? Entendeu? Mas eu entendo o que tu estás dizendo, porque eu acho que, trazendo uma analogia, quanto mais a gente se conhece e quanto mais a gente toma consciência que pode criar uma realidade diferente, mais a gente exige referências que nos acompanhem, né? E à medida que a gente não encontra essas referências, a gente se sente meio solitário, né? Agora, aproveitando essas mulheres que estão aí, esses homens também, Sérgio, uma pergunta assim: como então, né, o que seria um caminho de ir ao encontro desse poder ontológico que nós podemos estar, então, acessando? E uma outra pergunta, eu vou fazer duas daí, né, tu vê como é que tu responde, mas para não esquecer, que é o seguinte: como harmonizar o masculino e o feminino? Numa situação onde você está, por exemplo, nessa primeira mulher, que é uma mulher que está casada, com filhos, ela não está realizada profissionalmente, mas como ela pode acessar essa mulher ontológica e ela realmente se sente poderosa? E como essa mulher workaholic, que na verdade, me corri se eu estiver errada, mas ela está com um foco mais no masculino dela, né? Ela pode resgatar ela pode elevar esse feminino, ela pode acessar esse feminino para que eles se nivelem ou que eles se harmonizem, então que eles se casem, né? Primeiro eles se casem. Como que elas podem fazer isso para que de fato, sim, elas se encontrem inteiras para uma vida onde ela vai enxergar esse homem, que você disse que ele está passando por aí, a gente não enxerga, ou ela vai enxergar esse valor, que não importa se ela é uma dona de casa, não importa se ela é uma executiva, ela vai se sentir nesse poder. Só uma pequena correção. Esse homem não está passando por aí assim. Não está passando por aí, não é assim também não. Esse homem é raro. Essa mulher é rara. Entendeu? Esse homem é raro. Raro que eu quero dizer é o seguinte: não se encontra assim nas melhores lojas do ramo, não. Você vai encontrar esse homem num brechó, num antiquário, num lugar singular, e essa mulher também. Agora, você também não precisa buscar esse homem, nem buscar essa mulher. Na medida em que você se torna, ele aparece. Isso é uma lei. Se você se torna 50% de você, você vai atrair alguém 50%. Entendeu? Então, se você se torna 70%, 80%, você vai atrair. Isso é uma lei dármica, né? Agora, a tua pergunta, eu poderia, primeiramente, responder politicamente correto. Mas eu vou responder politicamente correto, mas para mim é uma resposta sem sal. E depois eu vou dar uma outra resposta mais picante. A resposta sem sal é o seguinte: para você poder harmonizar o masculino e o feminino, para essa workaholic, essa primeira mulher da família, poder um dia reconciliar com o seu feminino, etc., etc., é um processo de autoconhecimento, é um processo de busca interna, de um crescimento, e autoconhecimento. Aí estaria boa a resposta para a gente passar para outra pergunta. Mas eu preferia dar uma outra resposta. Que é o seguinte. Não, essa primeira resposta está obviamente correta. Eu queria... Passa por ali, mas tem que ir mais fundo. Pois é.
Mas a segunda resposta é o seguinte: como é que faz para essa mulher workaholic ou essa que é da família, que fica aderida à família, poder encontrar não sei o quê? Que a sua doença cresça, que o seu mal-estar cresça, que a sua infelicidade cresça, E doa, que a sua dor cresça muito. Uma pessoa que não atingiu um grau suficiente de dor para reagir, se você disser, por que você não faz uma terapia? A pessoa pode fazer a terapia e não vai dar o resultado esperado. Ela vai levar uma cabeça para fazer a terapia. Olha, eu estou aqui porque o meu masculino está ferido, o meu feminino está ppp, popopó. Você tem que estar quase com a água no nariz. Você tem que estar pedindo SOS. Entendeu? Então, eu insisto nessa quase ironia. A técnica da doença, a técnica da rejeição, a técnica do abandono, foram invenções para que a gente possa se indignar e virar o jogo. Né? Às vezes, um modesto sofrimento não é suficiente. Infelizmente, a minha fala não é a gente só cresce através da dor. Não, a gente cresce através de tudo. Mas inclusive da dor. E a dor, a gente sabe que o sofrimento é facultativo, mas a dor não é facultativa, a dor não é opcional. Então, a invenção da dor, a construção da dor é para te levar a uma situação limítrofe, onde você dá um salto, dá uma virada. Tem mulheres que precisam ser pisoteadas pelo homem, pisoteadas. Elas precisam ser aniquiladas, destroçadas, destruídas, para o amor próprio delas começar a aparecer. E são atrações, eu atraí esse homem, eu atraí essa pessoa que me levou, e foi graças a essa relação, graças a esse demônio, que eu me tornei quem eu sou. Né? Você vê mulheres fortíssimas que descem da favela, você ouve a biografia delas, você fica chocado com a biografia delas. Nós parecemos pequenos burgueses mimados, perto de certas mulheres e homens. Como é que vocês sobreviveram? Ou como é que vocês são felizes assim? Vamos dizer assim. Então, a tua pergunta, eu diria que as nossas infelicidades, entre aspas, ontológicas, cresçam a ponto da gente gritar, falar assim, eu não quero mais isso, e correr atrás organicamente para soluções. Porque às vezes a gente busca soluções que são para inglês ver. Olha, eu estou fazendo terapia. Tá? Você dá uma justificativa para a sociedade, você dá uma justificativa para a tua melhor amiga. Olha, eu fui na terapeuta que você me indicou, eu estou fazendo. Tudo bem, que bom. Mas aí você percebe que aquilo ali, você está ticando a agenda. E hoje tem terapia, já tinha esquecido. Aí você tica, olha, quando você está com uma doença letal, que você chega no médico, doutor, pelo amor de Deus, me cura, me salva, faz qualquer coisa, porque minha doença... Mas, Sérgio, você está quase descrevendo a civilização ocidental. Ainda mais agora. A gente chegou numa espécie de estertores, a gente chegou numa espécie de borda. Uma espécie de borda. Em dois aspectos. Um aspecto sanitário do planeta e outro o aspecto econômico do planeta, né, que está atrelado ao aspecto político. Nós chegamos numa borda. Vai haver uma virada. Quer dizer, vai haver? Não, perdão. Está havendo uma virada com muita dor. Com muita dor. E essa dor vai aumentar. Mas insisto, claro, uma dor sem luz, uma dor sem consciência é apenas uma dor. A gente tem que aproveitar esse momento. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a nossa existência. Nós não viveremos esse momento novamente. Nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes de toda a nossa história. 2020, 2021, 22, 23, 24,
é o momento da gente, de fato, nascer enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto sociedade. É pegar ou largar. Não está sabendo, não estudou, não se preparou, não se formou, não se informou, vai dançar, vai ficar à margem. Esse momento do planeta é briga de cachorro grande. A gente está lidando com duas coisas, ou o fim, ou o início, ou o reinício. Eu estou apostando sempre, através da consciência, de um novo início, num outro patamar. Então, Sérgio, pegando esses dois momentos, assim, né? O que eu percebo é que essa dor, né? Essa dor, ela tem sido num nível, como você citou, mulheres que são destroçadas, mulheres que são... E homens também, né? Mas, assim, pessoas, indivíduos que têm que ser destroçados, precisam ser esquartejados, né? Na sua integridade mesmo, né? Para reagirem. Eu tenho para mim que um dos caminhos que está se mostrando, eu acho, cada vez mais, que não que evitaria que a gente chegasse num nível tão intenso de dor, que é um sofrimento, é nós nos darmos conta de como a gente esconde os sentimentos embaixo do tapete. Porque a questão é como nós nos sabotamos e nos enganamos e nós levamos os sentimentos, as emoções para um lugar de indiferença e a gente não olha para eles. Então, é como uma enxaqueca, né? Você tá com enxaqueca, mas você não tô com enxaqueca, eu vou continuar aqui. Aí você tem uma enxaqueca um pouquinho mais forte, não, mas ainda dá para sustentar aqui e fazer as coisas. Aí tem um pouquinho mais forte. Não, mas eu acho que se eu tomar um remédio e tal, eu vou continuar. E chega no nível do AVC, né? Nem sei se uma coisa leva a outra, mas eu aqui estou só fazendo uma analogia. Chega num nível no AVC. Então, assim, eu acredito que à medida em que... O que nós estamos fomentando, na verdade, enquanto terapeutas, enquanto várias ferramentas, nós estamos fomentando cada vez mais a dar importância aos sentimentos, a dar importância às emoções. Então, à medida em que a gente aprende que o mundo não é só mental, ele é uma mistura de corpos nossos e de planos onde a gente vive, à medida em que a gente se dá conta que a gente sente e a gente para conscientemente para olhar esse sentimento, nós não precisamos do nível 10 de enxaqueca. A gente pode ter uma percepção muito maior sobre o corpo, sobre a nossa comunicação interna, que nos leva a tomar medidas e a perceber o desconforto, que eu acho que poderia ser, em vez da dor, poderia ser perceber o desconforto chegando, né? Mais rapidamente, até o ponto de começar a perceber ele vindo lá na esquina. Ele não precisa me atacar para eu perceber que ele está vindo, e eu começo a gerenciar isso. Não sei se faz sentido, mas eu percebo que quanto mais eu no meu processo terapêutico, quanto mais eu fico íntima dos meus sentimentos, menos eu preciso entrar em dores tão profundas como essas que eu já entrei e que me destroçaram. Nesse momento, você falou a coisa mais importante de toda a live. A necessidade da gente expressar o que está sentindo. Né? Isso para os homens, então... E acho que aí entra um poder muito grande do feminino. Porque como você disse lá, né? O quarto aspecto ontológico que tu traz é essa capacidade desse feminino de gerir, né? De gerir as informações e ter uma resposta e expressar essa resposta com mais facilidade, né? E à medida que a mulher, né? Ela
ela se desvia do seu feminino e ela vai só para o desenvolvimento de um masculino, que ela julga ter que ser igual a um homem, né? Ela, como você traz bastante isso nos seus podcasts, que são maravilhosos, eu preciso colocar aqui no feed, ela se afasta do verdadeiro poder que o mundo precisa para fazer essa mudança, que é entrar em contato com esses sentimentos. O que pode gerar empatia, o que pode acessar o amor, o que pode acessar a generosidade, se não esse canal. É isso aí. O nosso melhor são os nossos sentimentos em diálogo com o nosso coração, evidentemente, em diálogo com a nossa mente, com a nossa consciência. Mas é isso que você falou, você fez um resumo maravilhoso, que é desse feminino ontológico, que a função desse feminino, tanto no homem quanto na mulher, é poder expressar, poder dar vazão, poder dar voz a essas emoções. Eu sempre lembro uma coisa que às vezes confunde as pessoas, que a emoção é um estado ainda primitivo. Quando você depura a emoção, ela vira sentimento. Não são sinônimos. Quando a gente vê um filme de Hollywood, eles têm alguns clichês no filme, a gente se emociona. Uhum. Mas o sentimento é mais profundo. A emoção não transforma, o sentimento transforma. O sentimento, ele gera discernimento. Tem uma confusão na cabeça das pessoas, principalmente dos homens, porque acham que emoção e sentimento é igual, e as duas coisas são horríveis, porque enfraquecem o homem, né? E eu diria apenas o oposto, que a emoção é decantada pela consciência, a emoção trabalhada, purificada pela consciência se transforma em sentimento, e o sentimento fortalece o homem, fortalece a mulher. O sentimento gera discernimento. Quando a gente fala de intuição, a intuição ela nasce, na verdade, desse caldo, desse sentimento que vai sendo volatizado em forma de intuição. E a intuição, para valer, é verdade. É verdade. Sim. Então, a Bruna faz um comentário aqui, né, que acho que volta um pouquinho para o começo, mas nessa expressar os sentimentos, né, entrar em contato com esse desconforto e começar a expressar para o outro, e o medo de falar e não ser aceito, e o medo de dizer e sofrer os julgamentos, né? olha só, se você tem vocação para ser refém, ser sequestrada pelo outro, aí procure corresponder à expectativa do outro. Se você tem um projeto de ser feliz, procure ficar à vontade com as coisas que você é e sente. Porque se o outro for um termômetro para validar o que você sente, é porque você, quem sabe, tem uma vocação de ser sequestrada pelo outro. E uma pessoa sequestrada pelo outro significa que o outro coloca num cativeiro e dá uma comidinha num horário, dá uma água no outro horário, e a gente fica ali numa gaiola. Né? Ou seja, mas eu tenho medo que o outro me julgue. Pois é. Aí tem uma coisa, precisamos crescer, a gente precisa crescer, sabe? E outra coisa também que eu costumo falar, né? O julgamento, não tem o menor problema julgar, imagina, julgar. O problema, que eu acho gravíssimo, é você se identificar com o julgamento. Então você pode julgar, ter uma opinião a respeito do outro, mas no fundo sacar que o outro não é essa opinião. Nem você, que está emitindo opinião, é essa opinião, tampouco o outro. Então, isso é uma revolução. Você ter a liberdade de poder ter uma opinião sobre o outro, um julgamento sobre o outro, e perceber que o outro não é aquele julgamento, tampouco você. Mas é o que você está sentindo. Eu acho que fulano é um idiota. Né? Poxa, que bom que eu posso expressar isso. Mas você sabe que, no fundo, eu estava mergulhando lá no meu estado búdico. Ele não é um idiota. E nem eu acho que ele é um idiota de verdade. Mas então eu expressei
o que eu estava sentindo. Isso é muito interessante, você poder dar voz ao que você sente, mas ao mesmo tempo não se identificar. Isso é um assunto para uma outra live, que isso é muito apaixonante, né? Isso é muito libertador. É você não se identificar com aquilo que você, com a tua autoimagem, com a tua autodefinição, com aquilo que você... Não ter aderência ao pronome eu. Porque se a gente faz o culto ao pronome eu, a nossa realidade é bem pequenininha, é bem apequenada. Né? Eu faço terapia de grupo, né, Sérgio, lá no Petor, com a Solange, e uma das coisas que a gente ganha muito na terapia de grupo, tu sabes disso, é o quanto nós somos, então, convidados a expressar nossos sentimentos no grupo, né? Inclusive sobre aquelas pessoas que estão ali, porque é um treino, né? E como o uso da expressão, né? Como tu falou agora, né? Vou só mencionar. Como o uso da expressão, ou seja, quando eu falo e eu me ouço, como isso já movimenta, já movimenta as informações dentro de mim, né? Então, entre eu achar que ele é um idiota e eu depois checar se é verdade mesmo que ele é um idiota, passou pela expressão, eu me ouvi, eu ouvi eu falando e deu um certo ruído, e aí eu vou processar, né? E quando a gente faz em grupo, né? Então, por exemplo, por que na família dá tanto conflito, né? Porque você normalmente expressa sem ter certeza se realmente aquele ser é aquilo tudo, e ao expressar você já recebe uma resposta, né? Porque as pessoas estão todas ali, né? E aí o problema é a gente se vincular ou se identificar com essa fala ou com essa situação, né? Senão é só mais um aprendizado, né? Porque uma coisa é identidade, outra coisa é identificação. A identificação é uma aderência. É uma aderência. E aderência é perda de liberdade, é perda de espaço, entendeu? Escute, eu estou meio preocupado com a nossa hora. A gente já passou... temos que terminar, né? Muito bem. Eu pensei que nós não tínhamos que terminar. Sérgio, então vamos terminar. Então vamos terminar. Antes de todo mundo sair, deixa eu falar para vocês que Sérgio vai voltar para falar justamente como emantar o encontro do grande amor. Então ele vai falar sobre a caminhada ao encontro. Então vai voltar a falar do poder, ele vai trazer outras questões. Mas, Sérgio, quero te agradecer, né, esse tempo que tu está dedicando a essa conversa que é super profunda e... Sabe que eu queria falar uma coisa aqui, bem específica. Eu vejo 10 lives e elas não saem da superfície. Eu fico tão feliz quando a gente consegue fazer uma live e andar 10 andares. Quando a gente consegue fazer uma conversa e a gente mergulhar em 40 andares. Porque eu fico extremamente irritada quando a gente fica 2 horas num lugar, né? Como você disse, eu posso dar aqui uma resposta superficial ou eu posso ir para um lugar mais profundo, né? Então eu te agradeço eu te agradeço a profundidade que a gente consegue dar para esse assunto numa conversa como essa, Sérgio. Muito mesmo, obrigada. Bem, eu te agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar aqui na tua casa falando para essas pessoas que nos ouviram até essa hora da noite. E um parêntese, mande um beijo para Solange Vink, tá? Eu tenho saudade dela. Eu gosto muito dela. Eu e o Lígia gostamos muito dela. Mande um beijo para ela. Eu vou mandar. Né? Eu vou mandar. Minha guru, né? Ela não é fácil não, hein? Ela não é fácil não. Mas muito obrigado por essa oportunidade e daqui a 15 dias a gente retorna com nossa conversa, com o nosso papo. Tá bom? Tá bom, gente. Eu vou colocar no feed o hashtag Terra de Rudá. Vou colocar também o número do WhatsApp lá do Tornar-se Presente, para que as pessoas que ainda não te conhecem quiserem entrar no grupo, fazer parte do dia a dia do Terra de Rudá, que é uma deliciosa companhia diária que nós temos de conteúdos, de troca, né?
da Lígia, Que né? bom. É o Sérgio dando pontapé e a Lígia passando né? Passando assim um sabonetinho pra gente ficar cheirosa no final e continuar lá, né, Sérgio? É, que Ai, bom. Te maravilhoso. agradeço essa oportunidade. Beijo no coração e obrigado a Beijo. todos aí. Para quem tá me perguntando se vai ficar salvo, eu vou salvar agora mesmo, tá bom? Tchau, Sérgio. Tchau, tchau. Até mais.